Estamos de volta com o nosso programa Voz Ativa. Está vendo aqui uma lista, tá, das tetas, certo, que o Brasil gerou, tá, e aonde foi sugando nesses anos todos, tá, principalmente a senhora Dilma, que trouxe esta quebradeira para o país, porque quebrou o país. O dinheiro dos impostos que não dá para nem para o cheiro. Está aqui, ó, haja teta. Nós temos que sustentar cubanos, ONGs, venezuelanos, bolivianos, argentinos, a corrupção em geral dos políticos, banqueiros nacionais e internacionais, né? Porque, gente, deixar eles cobrar 400 tantos por cento de juro, certo, do cartão de crédito, 301% do cheque especial, isso é roubo, tá? Isso é um assalto, isso é um assinte. Se você cobrar 300% de juros, eles te prendem, tá? Fala que você é agiota e tal, te prende. Tá? Depois tem mais partido político para sustentar, MST, Bolsa Esmola, né? E ditador africano. Mas não aguenta não. Mas não tem. Mas aí não tem, certo? Estrutura fiscal que aguenta não. Tá? E não sobra nada para a gente mesmo não. Tá vendo aqui um indivíduo que tinha sumido, né? Tinha prendido ele em 2007, o famoso Zuleide Vera. O Zuleide Vera era o seguinte, ele era um funcionário da OAS, né? Lá do Léo Pinheiro, que é amigo íntimo do Lula, que está preso na Lava Jato e tal. E ele achou um negócio muito interessante, esse conluio entre, certo, empresa, tá? Estatais, governo e político. E através do conhecimento que ele aprendeu, ficou 10 anos lá na OAS, né, fazendo os esquemas, ele pegou e resolveu abrir um esquema por conta dele. Tá? Abriu um esquema. Ao abrir o esquema, tá, ele já foi direto na turma. Instantinho ficou milionário. Rapidamente ficou milionário. Só que ele não estava dentro do cartel, dentro dos esquemas e tal, eles denunciaram ele, eles foram lá e prenderam ele. A empresa dele chamava Gautama. A Gautama foi preso pelo pessoal da Polícia Federal e tal, porque não estava no esquema. Não estava no esqueminha lá do Marcelinho Odebrecht, certo? Do Léo Pinheiro, da OAS e tal. E ele é lá da Bahia, certo? O Zuleide Vera. Tá? E ele está falando claramente aqui, ó, Lula recebia coisa de 30 mil, 20 mil, 10 mil de valores hoje, certo? Tal. Antes dele ser coisa, já recebia lá do Léo Pinheiro, viu? Lá que fez delação premiada, tá? E, então ele comentou aqui, gente, muita coisa grave, tá? Numa entrevista, o senhor Zuleide Vera, tá? Então ele falando aqui o seguinte, a presidente é vítima dessa situação, tá? Aqui ele falou, ela sempre soube de tudo, ela sabe de tudo, sabia também que o cartel, né, das empresas e tal, a quem ela não sabe direito, porque na realidade assim, a Erenice Guerra estava lá para arrecadar para ela, para a senhora Dilma. Está aqui, ó. Todo mundo sabia disso no mercado, que ela arrecadava dinheiro junto com as empreiteiras. A Erenice Guerra, viu? Que está em todos os esquemas, tá vendo? Todos os esquemas tá. Ela estava lá com o apoio da senhora Dilma. Tá? De maneira clandestina, perguntar, claro, a presidência se beneficiava, não tinha dúvida disso. Ela estava dizendo que é inocente, mas não é verdade. Seu Zuleide Vera, certo? Que está comentando exatamente a situação, certo? Que nós estamos vivendo hoje, tá? Quando o cartel começou a operar nas grandes obras da Petrobras, nasceu em 2005, tá vendo? Lá no Lula, mas começou a operar com os grandes negócios no segundo mandato de Lula em 2007. O Ricardo Pessoa, né, que é da UTC, disse que começou a funcionar em 2005, mas deve ter sido de forma embrionária. Antes já havia uma disputa, que era uma disputa entre os empresários. A partir do segundo governo de Lula oficializa o grande cartel. O Palácio Planalto fatiava politicamente as grandes estatais e os ministérios. Lula precisava de criar um cartel para a eleição de Dilma. Era um projeto de poder para eleger Dilma e o enriquecimento das pessoas, de algumas pessoas. Tá? Por que a Gautama não entrou na Petrobras? Porque ela era pequena, né? Eles deram só um aeroporto lá em Macapá e deram um campo lá de Urucu, na Amazonas, certo? Que, lá no fim do mundo, como diz ele falou. Né? Havia político que recebia dinheiro, o Jacques Wagner.
A gente encontrava nos aniversários, nas festas, éramos amigos. Aí ele ia na minha casa pedir dinheiro. Terminava a eleição, ele aparecia. Zuleide, estou precisando de dinheiro para pagar as contas. Dei dinheiro para ele 3 vezes. Opa. Então, vou mostrar isso aqui, que esse conluio dessas empresas e tal com esse pessoal é projeto de poder, gente. O pessoal está aí para fazer projeto de poder. Ninguém está interessado nisso. Tanto que você pode reparar que é verdade, certo? Que faz 8 meses que o Brasil está parado. Paradinho, paradinho, certo? Porque a senhora Dilma e o PT não estão preocupados com o país. Não está preocupado com gerenciar o país. Não está preocupado de fazer nada. Tá? Tanto que liberou, certo? Ontem a senhora Dilma liberou lá para o Ceará 619 milhões de reais para o governo do PT do Ceará. Certo? Com caixa zerada. Tá vendo? Fazendo política terra arrasada. Tá? Dou conta desse povo não, viu, gente? Aqui, ó. Exatamente o que eu falei. Ó. Janot, certo, pede inquérito sobre Aécio e já prepara ação contra Dilma. Procurador deve ainda incluir Lula em apuração com base na delação do senador Delcy de Amaral. Todos negam a acusação. Então acontece o seguinte: por que agora? Janot, agora o pessoal perdeu a força, né, política, né? Tá certo? Não tem risco de acontecer nada com você, né? Você perdeu o cargo, né? Aí fica fácil, né? A onça morreu, aí todo mundo tira a fotografia. Tá? Então, são coisas aqui meio complicadas no nosso país, né? Eu estou lendo aqui o seguinte: juiz de Sergipe bloqueia por 72 horas o WhatsApp em todo o país. Tá? Gente, isso para mostrar, certo, que esse pessoal, primeiro que o judiciário aqui no Brasil pensa que é Deus, tá? Primeiro, certo? Segundo, tá? Eu quero explicar o seguinte: vamos supor que o juiz aqui e tal, tá certo em bloquear, papapá. Mas não é bloquear para prejudicar 100 milhões não, gente, de pessoa não. Vocês têm que bloquear as contas, viu? Do WhatsApp no Brasil, do Facebook. Tá? Vocês têm que bloquear, tá? Prender os executivos. Tá certo? Não é prejudicar. Não é pegar um canhão, tá? Um tanque para matar rolinha, não, ué. Prejudicar 100 milhões de pessoas, porque acontece o seguinte, tá? Do mesmo jeito que a gente acha que esse WhatsApp é um negócio complicado, aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Que as pessoas ficaram, certo, muito ligadas na comunicação, certo, de mensagem por WhatsApp e perdeu a inter-relação humana. Tá? Tem até gozação falando o seguinte, certo? Tem bloqueando por 3 dias aqui o WhatsApp. Tá? Tem mãe que vai descobrir que tem filho vai descobrir que tem mãe dentro da casa, certo? Porque não consegue olhar um no rosto do outro, fica o dia inteiro, certo? Em volta lá da tela, certo? Do celular, do smartphone. Agora, acontece o seguinte: o problema aqui, o WhatsApp, tá? Fora a parte, certo? Aonde as pessoas usam, às vezes de uma maneira até inadequada, tá? Mas tem a parte adequada, certo, para a economia do Brasil. Desses 100 milhões, tem aí uma grande parcela, certo, que depende do WhatsApp para viver. Depende do WhatsApp para os seus negócios. Certo? Tem muitas pessoas aí que conseguem, certo, prestação de serviço pelo WhatsApp. As vendas pelo WhatsApp. Transferir documento pelo WhatsApp. Tá certo? Então, gente, tem que um indivíduo agora, lá, um simples juiz, certo, lá de Lagarto, interior do Sergipe, certo? Mandar um chamegão e bloquear 100 milhões, certo, de pessoas, estão com gozação, tá? E só tem 2 milhões de pessoas usando o WhatsApp hoje, tá? Inclusive, tá, nós aqui em Uberaba, tá, grande parte aqui que tem a CTBC fixa, certo, tá no WhatsApp, viu? Então, você tem aí o Wi-Fi CTBC, tá? Tem 2 milhões de pessoas que está acessando o WhatsApp. Tá? No mais, meu filho, tal. E está errado. Tá? Não pode agora. Porque coisas não deixaram. Não, nós não podemos repassar uma coisa que nós está criptografada. Nós não temos acesso, certo, à conta de cada um. E estão tentando falar isso para isso, o juiz não quer aceitar. Tá? O juiz não é técnico para saber se é verdade ou não. Tá? Então, não dou conta desse povo, não. Certo? O judiciário no Brasil, o nego divide aqui para o que quer, ué. Faz o que quer nesse país. Tem que ter um pouquinho de bom senso das coisas. E não está tendo, né? Isso aqui é extrema falta de bom senso. Certo? Prejudicar 100, parece que é um negócio de vingança de alguma coisa, porque é uma implicância.
O juiz deve ter implicado com os filhos dele lá, que não conversa com ele, fica o dia inteiro no WhatsApp, certo? Que o resto não tem nada a ver com isso, certo? E vai lá e, não, vou bloquear esse WhatsApp aí, você vai ver. Tá? Eu sou juiz, eu posso. Ô CNJ, não vai dar uma olhada nisso não? Hein? Conselho Nacional de Justiça? Não dou conta não, hein? Está prejudicando 100 milhões de pessoas por causa de uma palhaçada, certo? Do juiz lá de Lagarto, no interior, Sergipe. Não é que eu vou falar para você que o juiz está errado, mas a maneira que ele está fazendo está errado. Tá? A maneira que está fazendo está errado. É a maneira que ele está utilizando. Então, se tivesse bloqueado as contas, prendido lá o... Pô, tudo bem. Agora, prejudicar 100 milhões de pessoas, é só no Brasil mesmo acontecer um trem desse. Planalto tenta desequilibrar o orçamento. Está uma terra arrasada. Pelas atitudes da Dilma, ele está tentando fazer terra arrasada para deixar o negócio todo rebentado para o próximo. Né? Rebentado já vai deixar de qualquer jeito. Né? E aumentando imposto aqui, ó. Aumentaram 3 vezes mais. Ó. A Receita Federal levará, a partir de terça-feira, dia 3, o IOF, certo? Sobre operações de compra, certo? De moeda em espécie. De 0,38% para 1,1%. Tá? Com a medida, o governo espera a receita de 1,6 bilhão em 2016. A arrecadação deve financiar o pacote de bondades anunciado por Dilma em 1º de maio. Tá? É aquela história, roubar dos outros para dar para os outros é fácil, né, senhora Dilma? Não é fácil, né, pessoal do PT? Tá? Tem que diminuir de imposto, tem que diminuir, certo? Se quiser ajudar alguém, qualquer lugar do mundo sempre foi assim, tem que dar emprego. Tá? Emprego dá com estado pequeno, com baixa captação de imposto. Certo? Por quê? Porque o dinheiro que vai para imposto, ele torna-se improdutivo. É isso que vocês têm que pôr na cabeça. Dinheiro que o Estado pega é jogar na lata de lixo. É pôr fogo no dinheiro. Tá? O dinheiro tem que ficar no meio circulante. Tá? Por isso que essa corrupção está prejudicando o Brasil. Tá? Vocês viram que numa listagem da ONU, dos dinheiro que está nas Ilhas Virgens Britânicas e tal, certo? Em paraíso fiscal, certo? O Brasil, acho que é o 4º ou 5º, certo? Do mundo. Tem 23 bilhões de dólares, certo? De brasileiros lá nas Ilhas Virgens, nas Ilhas Caimãs, Escambau, né? Onde tem esse paraíso fiscal. O triste é isso, tira o dinheiro daqui, certo? Leva lá para fora, certo? Para dar lucro lá para o mercado exterior, né? Pela estrutura exterior. Não, certo? Fica aqui. Tá? Se ficasse aqui, pelo menos ficava, certo? Girando e gerando riqueza, certo? Eles estão pondo o país anêmico por causa disso. Rouba o dinheiro do povo brasileiro e leva lá para fora ainda por cima. Tá? Que é o fim da picada. Perda de imposto de renda pode ser coberta por atletas e empresas. O governo Dilma quer elevar o imposto de renda de empresas que adotam lucro presumido e fechar brechas do imposto sobre o direito de imagem de atletas. A medida, que precisa do aval do Congresso, busca atenuar perda de 6 bilhões com a nova tabela de imposto de renda. Não é problema de tabela de imposto de renda também não. Estão reclamando aí que esse ano a Receita Federal recebeu, certo, menos declarações, certo, do que os anos anteriores. Tá? Mas isso é o seguinte, isso é a recessão, gente. Tá? O pessoal está ficando desempregado, vai declarar o quê? Tá? O pessoal, a renda vai diminuindo, vai declarar o quê? Tá? À medida que for passando com essa recessão, cada vez mais pessoas vão declarar menos renda. Então, certo? A tendência é essa. Agora, o problema sério no Brasil é simplesmente o seguinte, tá? Você não vê ninguém, certo? Ninguém neste país preocupado em diminuir despesa do Estado. Tá? Todo mundo quer gastar o Estado e fazer cortesia com o chapéu alheio. Tá? Porque esse trem aqui de pegar do povo e tal, certo? E falar que vai fazer a Bolsa Família, tem que dar emprego. Certo? A maior bolsa que existe no mundo é emprego, é empregabilidade. Tá? Então, essa história de prender a pessoa pela miséria para depois ficar cobrando em forma de voto, certo? Traz tragédia. A tragédia que deu na Venezuela está dando aqui. Tá? É exatamente provocado exatamente por causa disso. Não é de hoje que o pessoal, certo, vem desenvolvendo um projeto de poder em cima da miséria do povo brasileiro. Tá?
brasileiro já está começando a chamar mendigo de Vossa Excelência já, ué. Tá? Então, é uma situação difícil que nós estamos vivendo no nosso país, viu, gente? Não está fácil aqui de solucionar isso aqui, não. Tá? Todo mundo querendo receber, certo? Tem que trabalhar, viu? Acostumaram com essa situação de querer receber sem trabalhar, viu, gente? Então, o brasileiro, sabe por que o brasileiro gosta de político ladrão, mentiroso e tapeador? Você quer que eu fale para você? O brasileiro gosta demais, certo? De coisa impossível. Tá? Então, ele quer colher sem plantar, tá? Viver bem sem trabalhar, tá? Isso é ilógico. Tá? E o que acontece? Por ele gostar disso, ele gosta em quem mente, quem oferece a mentira para eles. Tá? Por isso que gosta, certo? Da mentira que reconforta, mas não gosta da verdade que liberta. Tá? Então, são fatores complicados que nós estamos vivendo aqui no nosso país, viu, gente? Ex-senador Giangelo e Renan Pinto são indiciados pelo Lava Jato. Acho bom o seguinte, o Supremo Tribunal até hoje não teve uma ação lá, certo, contra os políticos. Não está aparelhado o judiciário não, né, gente, no Brasil não, só aquele tanto, né? Olha para você ver, o Moro já conseguiu, certo, 19 indiciamentos e, certo, já cento e tantos indiciamentos e já 19, tá, já foi julgado e condenado do Lava Jato. Mas e o STF? Mas nenhum até hoje. Tá certo? A turma reunida em Brasília, ninguém mexe com a turma nossa aqui não. Tá? É um trem complicado que nós estamos vivendo. A invasão lá em São Paulo, chama ocupação, Centro Paula Souza. Tá? É o centro onde tem o controle das escolas técnicas lá do coisa. Tá lá os molequinhos xaropando, certo? Os bandidinhos xaropando lá, certo? E o judiciário dando cobertura para os bandidinhos, certo? Parar a instituição. Esse país está de brincadeira, viu, gente? Então, são fatores que deixam a gente preocupado, porque a gente não vê, parece que as pessoas querendo melhorar a situação do país, não, viu, gente? Muito interesse pessoal, uns idealismo bobo, certo? Uns fanatismo bobo, tá? Aonde as pessoas têm um fanatismo meio de seita. Tá? A pessoa tem que largar um pouco desse de seita e começar a usar um pouquinho de bom senso. Tá aqui, ó, Procuradoria-Geral, né, da República, né, vai pedir ao STF autorização para investigar Dilma, Lula e Mercadante. Mas por que agora, hein, Janot? Hein? Agora tá aí, tá tudo quanto é jornal. Ah, mas agora perdeu a força? Eu não dou conta disso não, ué. A quem muito é dado, muito será cobrado. Tem que começar a cobrar quem está no poder, ué. Dou conta não. Agora, agora o pessoal começa a falar agora e tal, meter o pau. Né? Meter o pau agora não adianta, agora a onça está morta, né? Então vamos lá, desembargador nega recurso e mantém bloqueio do WhatsApp. Tá, vai até amanhã, viu, gente? Então você aí que pega o WhatsApp pelo 3G, tá bloqueadinho, viu? Tá. Um juiz, um 71 lá de Lagarto, no coisa, bloqueou 100 milhões, certo? Do aplicativo, de quem tem um aplicativo no Brasil, o WhatsApp. Vamos ver aqui. Alvo de ataque, Cunha reage com caras, bocas e indiferença. Cunha também sabe por que o Cunha está lá, gente? Quer que eu explique como é que funciona? O Cunha, o que ele meteu a mão nessa Petrobras e tal foi uma grandeza. Certo? E esse dinheiro, grande parte desse dinheiro não está com ele, não. Tá? Grande parte do dinheiro, do grosso do dinheiro que ele meteu a mão, tá? Ele financiou deputado. Ele financiou muita gente. Porque esse poder no Brasil, que é a força do dinheiro roubado. Tá? Ele financiou. Por ele financiar, a maioria daquele pessoal lá, certo, que está em volta do Cunha, tá, foi financiado por ele. Por isso que o Cunha faz o que quer. Tá certo? Dinheiro roubado da Petrobras, do Eletrolão, certo? Dessas empresas e tal, dessas estatais. Tem que acabar com o estatal no Brasil. Certo? É cabide de emprego e roubalheira. Tá? Nós vamos ter de pagar uma conta, uma fábula, certo, da Petrobras, que eles roubaram. Principalmente quando vier, certo, nós tiver que pagar indenização lá nos Estados Unidos. Tá? Lá o bicho vai pegar, viu, gente? Não tem de pagar e a Petrobras não tem um centavo. Tá? A Petrobras está quebrada. Tá? Deve 500 bilhões de reais,
certo? E lá nos Estados Unidos vai vir mais uns 200 e tantos bilhões para poder pagar. Tá? Então, é uma situação difícil que esse pessoal colocou o nosso país. Por quê? Com interesse de poder, utilizando a desonestidade, a ladroagem, a roubalheira, certo? Para obter dinheiro, certo? Para comprar o sistema, certo? Para manter o sistema. É a situação que nós vivemos hoje no país. E isso tudo veio a situação que quebraram o país. A situação do Brasil hoje é extremamente... Você vê aí, eu estou vendo aí a choreira, o desespero do pessoal que está sendo mandado para a prefeitura. Está vendo ontem o desespero, certo, total das pessoas. Porque sabe que vai perder o emprego, sabe que vai perder a boquinha e sabe que não tem outra. Sabe que não tem onde correr. Por quê? Porque o país está numa recessão, 2 anos e meio, quase 3 anos de recessão grave. Viu? Por quê? Porque depois que começou esse barulho, de 2013 para cá, o povo foi para a rua, certo? E começou a fazer pressão, tá? O governo do PT, a senhora Dilma, não preocupou mais com o país, preocupou em se manter no poder. Tá? Esqueceu de governar. Tá? É como se estivesse num avião, no lugar de estar pilotando, certo? Começou a discutir lá com os passageiros. Claro que o avião vai cair, vai matar todo mundo. Não tem que discutir. O piloto e o copiloto saiu lá da cabine e foi lá discutir com os passageiros. Tá? E esqueceu de pilotar. É exatamente o Brasil hoje. Tá? O Brasil hoje é a famosa caixa preta de avião. Né? Só vamos saber o que tem dentro depois do desastre. Depois que sair agora a senhora Dilma, depois que sair o pessoal da esquerda, a turma do Lula e tal, certo? É a caixa preta de avião. A hora que abrir a caixa preta, vamos saber exatamente o que tem dentro dela. Tá? E é coisa feia, viu, gente? Se começar a investigar, segundo o Temer, vão aí fazer uma investigação BNDES, Caixa Econômica do Banco do Brasil. Aí, mensalão, petrolão, eletrolão, certo? É coisa de trombadinha. Um abraço, um beijo no coração de todos. Até amanhã, se Deus quiser.